No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos graça e paz, bem-vindo ao Verbo Online. A partir de agora você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério e também vai acompanhar uma entrevista muito especial com um convidado lá de Santa Catarina. Será que você sabe quem é? Então, fique comigo que o episódio de hoje está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Vamos começar nosso giro por Moçambique, na África, onde após as eleições presidenciais, o país passa por uma onda de manifestações e mais de 10 pessoas já foram mortas. Diante dos últimos acontecimentos no país, o Ministério Verbo da Vida convoca todas as igrejas a se unirem para intercederem por aquela nação. Segundo Suelen Emery, do Conselho Diretivo do MVV, toda a instituição está se mobilizando para orar pela situação, bem como pelos nossos missionários e irmãos naquele país. Você que está nos acompanhando, participe também dessa iniciativa e una-se à família Verbo da Vida em oração por Moçambique. Ainda na África, os alunos da Escola Bíblica Verbo da Vida em Angola estão se preparando para a cerimônia de formatura. Uma das solenidades que antecede a cerimônia é a aula de imposição de mãos, que teve a presença da professora do Rema, Lorena Ford. Na ocasião, 121 alunos estiveram presentes. Essa turma tem sido levantada como um exército treinado por 2 anos para ir ao campo propagar a palavra da fé lá em Angola e por toda a África. A solenidade de formatura já está chegando e terá como paraninfo o apóstolo Guto Emery, além da participação de outros membros da nossa diretoria. Certamente será um momento muito marcante para cada um dos graduandos. Chegando aqui em terras brasileiras, a conferência Next Level marcou uma nova fase no departamento de adolescentes, lá na igreja de Patos, aqui na Paraíba. O evento reuniu caravanas de igrejas de cidades próximas e teve ministrações de Aparecida Joana e também Aliquis da Silva. A conferência Next Level foi uma oportunidade de crescimento espiritual e também de fortalecimento para adolescentes que desejam viver uma vida de fé genuína e causar impacto na sociedade. Para finalizar, a Igreja Verbo da Vida, aqui no Jardim Paulistano, em Campina Grande, sediou a edição itinerante do Centro de Cura. Durante a iniciativa, os alunos participaram ativamente, ministrando a palavra e oferecendo aconselhamento aos enfermos. Eles também vivenciaram na prática a visão do apóstolo Bud Wright de ter centros de cura atualmente em cada igreja Verbo da Vida. A ação foi fruto de uma parceria entre a coordenação do Centro de Cura, os ministros de cura da unidade sede, além da Escola de Missões e Igreja Local. Nossa conversa de hoje é com o pastor André Martins. Ele é lá de Florianópolis, em Santa Catarina, é professor do Rema, das escolas de ministros, também é cantor, compositor e escritor. Pastor André, seja bem-vindo ao Verbo Online de hoje. Olá, Gê, que bom estar aqui com você. Prazer ter esse momento aí de comunhão, de bate-papo. Você está aqui em Campina, você está ministrando a disciplina, o Ministério Itinerante aqui na escola sede, também vai ministrar em outras escolas. Pastor, como é que tem sido esse tempo em sala de aula? Tem sido um tempo incrível de aprendizado, porque para a gente poder ministrar, a gente tem que ter essa disposição, né, no coração de pesquisar, de estudar, de relembrar de todas as suas histórias pessoais, né? Quando eu ministro essa matéria, eu tento ser muito visceral, muito humano, muito verdadeiro com as minhas experiências, né? Com tudo aquilo que constituiu a minha jornada até agora, né? Então é um motivo de estímulo para mim, de relembrar de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu tô vivendo e de tudo aquilo que eu ainda quero viver, né? Então é um momento de muito aprendizado, porque me coloca nesse lugar de estudar, de pesquisar, de melhorar. Cada vez que eu ensino, eu já ensino há algum tempo essa matéria, e todas as vezes eu acrescento coisas novas. Sim. Porque vai potencializando, né? Você vai descobrindo o caminho aonde o fluxo, o fluir do Espírito vai, e quais os temas que vão, de fato, de uma maneira efetiva, marcando os alunos, né? Então eu sempre vou
ensinar com essa perspectiva de algo novo que vai acontecer, e isso vai agregar valor, né, na matéria, deixando ela redonda, né, para eu poder dar o meu melhor para o corpo de Cristo. Falando nisso, qual seria o maior desafio que o ministro itinerante ele precisa vencer? Eu acredito, Gê, que aqueles que desejam viver a experiência do ministério itinerante, que nada mais é do que uma forma de atuação de um dom que você possui, entender as implicações, os desafios, as qualificações, né? Eu gosto de dizer que o ministério itinerante ele exige um tempo maior de treinamento pelas demandas e o que envolve o ministério itinerante. Você precisa ter muita convicção do teu chamado, muita convicção de que Deus te convida para isso, né? Porque você vai estar viajando com recorrência, você vai ter que lidar com a saudade, você vai ter que lidar com o estresse das viagens, você vai ter que lidar com uma certa instabilidade por não saber o que vai acontecer, né? Você vai ter que lidar com os desafios Sim. de viajar, dos perigos de uma estrada, você vai ter que lidar com as suas finanças, administrar o seu tempo. Com quem está esperando, né, pastor? Com quem está esperando, né? Você vai ter que lidar com essa importância de você dar o seu melhor e ter essa percepção espiritual aguçada para você poder ser de fato uma bênção no corpo de Cristo. Quando você chega no lugar, você está sendo desejado, celebrado, e aí as pessoas esperam de você que você esteja no seu melhor, né? Dando o seu melhor. Então são muitas qualificações que eu acredito que são necessárias para você viver essa experiência. E não só viver durante um tempo, viver com longevidade, Sim. né? Eu vivo essa experiência do itinerante há quase 20 anos, mesmo pastoreando. Já tem um tempinho. Já tem um tempinho, então, né? O pessoal fica às vezes pensando como é que você consegue, né, fazer esse link do pastoreio com o itinerante. Depois a gente pode falar sobre isso, mas assim, talvez eu não estaria vivendo essa experiência há tanto tempo se eu não tivesse aprendido a lidar com esses pontos que eu compartilhei com você, né? Então são questões práticas, né? Eu não estou nem espiritualizando muito, além da questão do chamado, da vocação, de você entender que Deus te chamou para essa forma de atuação. As coisas práticas são muito relevantes e muitas vezes são desconsideradas, né? Então eu abordo isso de uma maneira muito intencional e dou os meus exemplos para os alunos para que eles possam entender a importância de você se preparar e ser especializado naquilo que você faz, né? Entendendo a sua mensagem, entendendo o seu lugar dentro do corpo, entendendo o que você carrega de melhor, para quando você estiver no lugar, você de fato marcar a vida das pessoas da maneira como Deus espera. Interessante que, pegando esse gancho aí do seu chamado, da forma de marcar as pessoas, tem uma característica que é bem recorrente no seu ministério, que é a alegria, né? A alegria é algo assim bem presente. Então, há uma razão especial, alguma influência, algo que lhe despertou para isso, para tratar desse tema? Uau, eu sempre fui considerado pelas pessoas ao meu redor como alguém extrovertido, né, descontraído, de um temperamento nesse aspecto leve, né? Mas com o passar do tempo eu fui percebendo que esse aspecto da alegria não se tratava apenas de uma personalidade, de um temperamento, mas de uma característica que Deus desejava que eu transmitisse para o corpo. Sim. Né? Então eu falo sobre isso também no Ministério Itinerante. Você não escolhe o chamado, é o chamado que te escolhe, né? Você não decide que tema você quer ministrar, você apenas aceita a mensagem que Deus coloca no teu coração. Amém. Então eu percebi que eu sempre me voltava para o tema da alegria, mas alegria como resultado da nova vida em Cristo. Sim. Se você me pergunta por que o tema da alegria, porque eu fui liberto de uma vida sem perspectiva, de uma vida sem consciência do meu valor, da minha dignidade, do meu propósito, do potencial que eu carrego. E quando eu me despertei para a mensagem das realidades da nova vida, eu descobri que um dos efeitos da justiça é a alegria, né? Então a alegria como modo de vida, como jeito de ser, fruto da sua verdadeira identidade em Cristo. Sim. Essa é a mensagem.
a alegria, ela é só uma extensão de uma revelação que me libertou sobre as realidades da nova vida, da justiça de Deus, né? Interessante, porque você fala de uma alegria intencional, né? E é possível, pastor? Total, né? Paulo fala lá em Filipenses 4:10, foi isso que me motivou a escrever o livro O Segredo de Viver Feliz. Paulo fala assim: eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Há uma versão que diz: eu aprendi o segredo, na versão King James, o segredo de viver feliz em toda e qualquer situação. Então eu posso escolher, né? Com certeza. Aí eu coloco na contracapa do livro: viver feliz não é sem querer, é de propósito. Uau! Então a gente vive a alegria não porque tudo vai bem. Porque quando você lê o contexto de Filipenses 4, no versículos seguintes, ele diz: olha, eu sei ser honrado, eu sei ser desonrado. Eu sei ter em abundância, eu sei ter em escassez. Eu posso tudo naquele que me fortalece. O posso tudo ali eu posso passar pelo que for, e ainda assim eu vou viver feliz. Eu posso tudo nele. E esse posso tudo é viver feliz independente de, né? É um estado de espírito permanentemente otimista, né? Esse viver feliz é essa consciência de que aquilo que eu tenho em Cristo Jesus determina o que eu experimento e nunca o contrário, né? Uau, muito bom, muito bom. Durante todos esses anos, além de pastor, de professor, né, você também se dedica ao Ministério da Música, né? Como compositor, Sim. como cantor. E aí, como é que concilia essas agendas entre as escolas, a música e o pastoreio? Uau, boa pergunta. Fácil não é, né? Fácil não é, mas você vai aprendendo, né, a identificar aquilo que funciona para sua vida, né? Eu fiz um pouco um caminho inverso. Eu primeiro me despertei para música, para depois me entender como ministro do Evangelho. Eu me lembro que há muito tempo atrás, Pastor Bud, no ano de 2001 ou 2002, se não me engano, quando ele esteve em Natal, eu morava em Natal, eu sou de Natal, ele impôs as mãos sobre mim e ele liberou uma palavra dizendo que o meu chamado não ficaria limitado somente à música, mas que eu também tinha um chamado para a palavra. Aquilo despertou em mim uma consciência num ponto futuro de um propósito de Deus para minha vida, né? Foi quando eu comecei a me dedicar ao ensino da palavra, me tornei professor do Rema, vivi a experiência do itinerante em 5 anos, vivendo de 2005 a 2010, quando em 2010 eu assumi o pastoreio em Florianópolis. Durante 3 anos, debaixo de uma direção, eu decidi não viajar por causa do processo que a igreja está vivendo no início, né? O início de uma obra exige Sim. muita presença. Mas depois eu fui recebendo liberação no meu coração para voltar a viajar, né? E aí foi sendo despertado em mim o desejo de voltar a gravar, de lançar projetos musicais, de lançar os meus álbuns. E aí, debaixo de uma direção divina, eu fui fazendo essa parceria com os pastores, porque eu já vivia a experiência do itinerante, então eu já tinha uma rede de apoio de pastores, amigos, parceiros, pelo fato de ter visitado a igreja deles, seja para dar aula no Rema, seja para ministrar em algum evento, conferência. Então o Senhor foi me dando essa instrução específica: entre em contato com os pastores amigos, faça as agendas, faça isso dentro de um período curto, mas que você possa nesse período alcançar o maior número possível de igrejas. Isso foi me ensinando a ter uma consciência de gestão de tempo, Sim. de recursos, de logística, aonde eu concilio o pastoreio, não desfalco a minha igreja local. Claro, quando eu estou ausente, eu estou desfalcando, mas ela já chegou num ponto de ter uma estrutura, fruto de 14 anos de pastoreio, onde a gente tem uma equipe de professores, de ministros, de pastores auxiliares. Então a minha ausência ela é sentida, porque eu sou o pastor presidente, mas ela não compromete a Sim. experiência da igreja, porque a igreja já está vivendo a vida de igreja, né? Ela já funciona, ela é orgânica, ela é funcional, né? Então a minha ausência é celebrada, porque ele sabe que quando eu viajo eu estou servindo ao corpo. Então eu sempre deixei muito claro a importância da minha igreja compreender que o meu chamado também é para o corpo de Cristo, né? Aí isso foi
sendo didático para eles, né? Então, eu tento conciliar a minha agenda de igreja. Primeiro eu faço a minha agenda, né, anual das atividades da igreja, espero o calendário do Rema e da Escola de Ministros, e aí concilio com o meu calendário. Então eu tenho 3 calendários, né? Sim. Mais o meu calendário familiar, vamos dizer assim. Mas são 3 calendários que eu tento encaixar de uma maneira... E administrar bem, né? Exatamente. De maneira que eu possa estar presente constantemente na minha igreja, mas eu também sirvo ao ministério e eu também sirvo às igrejas ministrando a música, a palavra e por aí vai. Aí no meio disso tudo, onde é que e quando nasce o escritor André Martins e o que motivou isso? Eu comecei a escrever pela primeira vez em 2015. Eu já havia, 10 anos antes, feito um rascunho de algo que eu queria falar. Mas sabe quando você começa a escrever e parece que você não tem estrutura, experiência suficiente para isso, né? Então, há 10 anos antes de 2015, no caso 2005, 2003, 2005, eu ficava desejando, eu escrevia algo, mas a coisa não fluía porque parecia que me faltava a experiência de vida e me faltava a experiência doutrinária. Com o passar do tempo, eu fui me despertando a escrever artigos. Sim. Eu escrevia para o portal, né, do Verbo da Vida. Aquilo foi um aprendizado muito grande, porque me estimulou a eu ter a prática de escrever, da escrita, né? Então aquilo foi muito bom. Eu fazia as minhas próprias apostilas, aquilo já era um estímulo a mais. Mas em 2015 eu tive essa percepção no meu coração de que eu havia maturado o suficiente para começar a colocar para fora um desejo de escrever. E naquele ano específico eu tinha passado uma fase muito difícil emocionalmente. A igreja estava vivendo uma experiência desafiadora e aquilo me levou para um caminho de muito sofrimento emocional, né? Eu entrei mesmo num processo de tristeza, quase de depressão mesmo. E aí eu provei da unção, da cura do Senhor, de ajuda profissional, de uma médica que me apoiou nesse processo e que me deu esse fôlego para eu poder me levantar além dos princípios espirituais que eu comecei a receber do Senhor. Então eu me lembro que eu comecei a colocar todos os capítulos de uma forma sequenciada com os temas que eu iria ministrar no livro. Então eu recebi essa inspiração e eu fui anotando os temas e comecei a escrever sobre cada capítulo algo que eu acreditava que iria linkar, né, com os outros capítulos para eu poder chegar a um lugar onde o fundamento sobre esse princípio de Filipenses 4:10, eu aprendi o segredo de viver feliz, pudesse se tornar uma experiência de um livro. Então foi isso. E aí em 2018 eu lanço pela editora Rema Brasil Publicações e passo a viver essa experiência de divulgar o trabalho, de vender os livros. Eu não sei quantos livros já foram vendidos, mas eu acho que mais de 6 mil livros. E já é uma edição esgotada, né? Já foi para a segunda edição. O segredo de viver feliz já esgotou. Então isso foi me dando mais confiança. A recepção foi tão boa, né? Por onde eu passo, divulgo o livro, o pessoal gosta muito. E eu tenho essa oportunidade de dedicar ao pessoal, né? O pessoal se identifica muito comigo por causa das canções, né? E aí o livro também. Então é a oportunidade que eles têm de me dar um abraço, tirar uma foto, dedicar o livro. E aí isso foi me estimulando para entender que eu havia sido chamado também para servir ao corpo de Cristo através da escrita. E aí na pandemia, em 2020, debaixo daquela pressão emocional que todo mundo estava vivendo, o Senhor me deu o tema Algo Novo Está Por Vir, baseado na passagem de Isaías 43:19, quando ele diz, olha, eu quero fazer algo novo, né? Esqueça o que passou. Eu vou fazer algo novo, você não vê, você não percebe. Foi daí que nasceu a canção Algo Novo, né? E aí que veio a inspiração para eu compor tanto a canção, e fruto da canção, a canção ela foi tão forte, ela foi tão violenta no espírito. Não sei se você percebe, a música Algo Novo, ela é uma voz profética, né? Sim. Então, até hoje, 4 anos depois de ter composto, 3 anos depois de ter lançado há 2 anos, eu canto ela, parece que o ambiente muda. Sim. A realidade se transforma, né? E eu percebi que essa mensagem da música precisava se tornar num livro.
Porque basicamente quando você ouve a canção Algo Novo, ela tá se tratando de esperança, né? Tá se tratando da perspectiva de eternidade, dos melhores dias que estão por vir. E você se coloca nesse lugar Sim. de profetizar. Perfeito, né? exatamente. Tanto de receber a unção que você vai se permitindo receber, né? Pela canção, mas também profetizando. De falar o seu futuro, de falar, né? E aí isso se tornou muito forte no meu coração. Eu falei, isso precisa se transformar numa mensagem. E há praticamente 3, 4 anos é a mensagem da minha vida pro corpo de Cristo, né? Então, por onde eu passo, eu tento sempre transmitir essa mensagem de acreditar, de ensinar as pessoas a acreditar que os seus melhores dias estão por vir. Que elas já podem ter vivido muita coisa boa, mas o que está por vir é melhor, né? Muito melhor. E aí isso me emociona, porque eu vejo a esperança na vida das pessoas, né? Essa esperança é esse poder de você acreditar mesmo na bondade de Deus sobre a sua vida, né? Sobre o que está por vir. E aí foi de uma forma muito prática o Senhor me inspirando a compor, a escrever. E basicamente o livro fala sobre o poder da expectativa e os efeitos que essa expectativa promove. Na contracapa eu digo, o seu futuro não está só no seu amanhã, está dentro de você hoje, né? Muito bom. E falar em canção, você que está nos acompanhando, tem um link aí que a gente não pode desassociar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parceria com Eliezer. Sim. Que quando a gente escuta ele, quando ele escuta, a gente percebe que é uma parceria que vai muito além da composição, das canções. É algo do coração mesmo, né? Eu durante um tempo, já vivendo em Florianópolis, né? Eu vivi muito tempo com Eliezer que me convidou para ir para São Paulo em 2003, eu vivi até 2010, a gente se congregou junto, ele foi o meu pastor, e quando eu vim para Floripa, tempos depois, ele dando aula na escola de ministros, sempre que eu passava em algum lugar, alguém chegava para mim dizendo, rapaz, Eliezer falou de você na escola de ministros. Eu falei, é mesmo? Ele dando a matéria, acho que Ministério de Música na igreja. E eu, por quê? O que ele falou? E aí ele contava a história que depois eu fui entender, e quando eu entendi essa história, isso me marcou profundamente e me emociona até hoje. É o seguinte, Eliezer, uma vez, eu acho que ele tinha 15 anos, ele bate na porta de um estúdio de produção musical, de jingle, de propaganda. Em Natal. Lá em Natal, chamado Provídeo. Meu pai já partiu, tá com o Senhor, minha mãe ainda tá viva, é cantora profissional, trabalhou sempre com estúdio, com ambiente de gravação. E o meu pai era um dos melhores produtores musicais de Natal. Meu pai ganhou vários prêmios de jingle comercial. Não sei se você sabe, né? Há um tempo atrás, o jingle, até hoje, né? Era uma coisa muito forte. Sim. Meu pai ganhou vários prêmios porque a música dele colava, né? Sim. Pegava. Então, ele era muito celebrado, muito procurado. E ele trabalhava nessa gravadora, nessa produtora de vídeo. E Eliezer bate na porta do estúdio pedindo uma oportunidade para trabalhar. Meu pai dá a ele essa oportunidade e Eliezer começa a trabalhar no estúdio por causa dessa porta que meu pai abre para ele. Enfim, tempos depois, aí eu tô falando talvez de 10, 15 anos depois, quem bate na porta de um estúdio para pedir oportunidade para trabalhar? Meu pai. Uau. Meu pai já velho, né? Já fora do mercado, o mercado começa a se fechar, meu pai precisava viver. E o meu pai bate na porta do estúdio e quem abre? Eliezer. E Eliezer diz que ele reconheceu meu pai, mas o meu pai não o reconheceu, porque ele era novo, tinha 15 anos o Eliezer, mas Eliezer reconheceu meu pai. E aí Eliezer, rapaz, eu me lembro de ti, foi você que me deu a oportunidade de trabalhar. Aí Eliezer propôs ao meu pai fazer um trabalho em parceria, que era o seguinte: meu pai prospectava clientes, ia na loja, ia em algum lugar, já com a música pronta. Por exemplo, dá um exemplo, meu pai passava numa rua, via um supermercado tal. Aí eles compunham a música, meu pai compunha, Eliezer gravava no estúdio, meu pai já chegava com o gerente da loja, com o dono, com a música pronta. Entendeu? E aí
fazia isso. Já se antecipava. Já se antecipava. Ó, que sacada, né? Meu pai, muito bom de conversa, muito bom de relacionamento, fechava praticamente tudo. E aí Eliezer disse que montou a casa dele de permuta, porque meu pai pedia 50%, era 50% de lucro. Então meu pai pegava o dinheiro, porque precisava, e Eliezer pegava permuta. Seja para uma loja de roupa, uma loja de cama, uma loja de móveis, entendeu? E aí foi dessa forma que a parceria voltou. Aí o meu pai faz o seguinte. Quem era André? Eu tinha já 15 anos. Aí o meu pai, vendo a minha musicalidade, eu já estava tocando na igreja, meu pai me pega, me leva até o estúdio, me apresenta Eliezer. Aí ele fala: Eliezer, da mesma forma que eu te dei uma chance, uma oportunidade, dá essa oportunidade pro meu filho. E aí Eliezer me abraça, me recebe, e a partir disso eu me torno guitarrista do Eliezer. E com 15 anos eu passo a conviver com ele no estúdio, ele me ensinando práticas para gravar. Eu me torno guitarrista dele, eu começo a tocar numa banda na época lá em Natal chamada Banda 7. Depois Eliezer entra no mercado como cantor, né, solo, e aí eu começo a viajar com ele, né? E aí essa relação se aproxima, meio que irmão mais velho, ou como um pai, né, para com um filho, né? E aí eu gero esse link com Eliezer por causa da gratidão que Eliezer teve para com meu pai, e que eu passo a ter para com ele por causa dessa amizade, né? Que coisa boa. Então são quase 30 anos, né? Que a gente é amigo, parceiro, né? Então eu tenho muito carinho, muita gratidão, muita honra. Tava agora lá em Taubaté dando aula. Voltei, não consegui me encontrar com ele porque ele estava aqui, e a gente se encontrou no aeroporto em João Pessoa, né? Mas sempre que eu vejo é muito emocionante, eu sou muito grato. Manda um recado para ele. Eli, te amo, amigo. Obrigado por tudo, por todas as portas abertas, pelo carinho que você tem pela minha vida, minha família. A gente é muito grato, só tenho gratidão. Pastor, que coisa boa, né? Como é bom, assim, a gente experimentar essas histórias, né? Uhum. E poder expressar você que está nos acompanhando aí, poder presenciar, ouvir, conhecer histórias como essa, e como a gratidão é importante, verdade, né? Como a gratidão, ela é importante em nossa vida. A gente já caminhando aqui para o final, eu gostaria que você indicasse alguma leitura, aquela leitura que é indispensável para todo cristão, que você já leu, já releu, ou qualquer uma que suba ao seu coração. Sabe que eu leio por etapas, né? De acordo com a demanda do meu coração, e eu vou lendo livros e eles vão ficando pela metade, e eu vou adicionando, né, a leitura, acrescentando. Eu tô lendo um livro agora muito bom, e eu esqueci o nome do autor, é Jordan alguma coisa, mas o tema do livro é Redimindo o Tempo. Tá sendo muito importante para mim, porque ele fala da importância de a gente aprender a administrar o nosso tempo, tendo em vista o mundo que a gente está vivendo tão acelerado, com tanta demanda, né? Tá sendo muito importante para mim. Outro livro que eu tô lendo, que tá sendo uma fonte de inspiração, é do Tony Cook, Em Busca de Paulo. É um livro que sempre me baliza, né, sobre a forma que eu, como líder, devo me conduzir em minha jornada, em minha caminhada, né? E, enfim, tem outros livros, mas esses dois estão sendo o meu livro de cabeceira. Tem outro livro muito bom chamado Weak Church. Esqueci também o nome do autor, perdão. Mas é um livro que fala sobre o poder do discipulado, e eu, como pastor, estou desejando, né, aprender mais sobre a importância de estabelecer uma cultura de cuidado com as pessoas, né? Então está sendo muito importante para mim, para minha igreja. E sem contar dos livros do irmão Reagan, né, que são a nossa base, né? Planos, propósitos e práticas, crescendo espiritualmente, né? Enfim, eu estava lendo esses dias, ele concedeu dons aos homens, né? Muito porque estava dando a matéria Ministério Prático, e aí quando você volta e relê, né, vê o fundamento. Reforçar essas bases é muito bom, sempre, né? Tão bom, né? Não tem erro os livros do irmão Reagan, né? Lê que vai dar bom. Pois é, você viu aí a dica, né? Já sabe, acessa www.verboshop.com.br, já garanta o seu, ou também passe em uma das nossas lojas e siga a dica do pastor André Martins e pegue essas leituras aí. Amém. Pastor, a gente encerrando aqui, né? Muito obrigada mesmo pela sua participação, foi muito boa a nossa conversa aqui, e a gente não teria como encerrar esse Verbo Online de outro jeito que não fosse você cantando uma de suas canções pra gente. Simbora!
Me pegaram de surpresa, mas vai dar bom. Vai, com certeza. E desde já, muito obrigada mesmo, viu, pela participação. Eu que agradeço, Gê. Obrigado pelo carinho, obrigado pela disponibilidade. E eu declaro que esse programa vai continuar crescendo e avançando. Amém. Amém. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. De geração em geração, Ele é tão bom. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele é a minha provisão, nele eu tenho tudo. És tão forte, poderoso, és tão lindo, meu amigo, minha porção, meu galardão, a riqueza do meu coração, dono de mim, dono de mim, maravilhoso, glorioso, Rei dos Reis, meu irmão, vive em mim. Eleva o meu canto, o canto dos santos. Bondade, verdade me seguirão. Bondade, verdade me seguirão. Bondade e verdade me seguirão até o fim. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. Basta acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Eu também vou ficando por aqui, mas declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gê Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.